No quadro Entrevista do programa de hoje, nossa conversa é sobre um assunto que interessa a muitos profissionais da área tecnológica, a lei que regulamenta a remuneração dos profissionais das engenharias. A jornalista Rafaela Maximiano entrevistou o advogado Helmut Flávio. Confira agora. Olá! Na entrevista do programa Cidade em Revista dessa semana, abordaremos a Lei 4.950-A, que trata da remuneração dos diplomados em Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Para falar sobre o assunto, convidamos o assessor jurídico do CREA Mato Grosso, o advogado Helmut Flávio Preza Dalto. Olá, Helmut, seja bem-vindo. Tudo bom, Rafael? Helmut, poderia nos explicar o que a Lei 4.950 prevê? Então, essa lei ela fixou o salário mínimo profissional aos profissionais da área da engenharia, arquitetura, agronomia, medicina veterinária e química. Então, dispõe a lei que os profissionais seriam remunerados de acordo com os salários mínimos vigentes. Então, nós temos, por exemplo, que para 6 horas de trabalho, o profissional deveria receber 6 vezes o valor do salário mínimo vigente à época. Então, basicamente, é disso que ela trata, da fixação do salário mínimo profissional. Realmente, após cansativas discussões sobre essa lei, que dispõe sobre a remuneração, o Tribunal Superior do Trabalho agora pacificou o entendimento de que é constitucional e que ela deve ser cumprida pelo Poder Executivo. Na prática, ela já está valendo, ela já pode ser reivindicada? Então, desde a sua promulgação, a lei era para ser cumprida. O grande problema e o que levou a esses vários questionamentos judiciais sobre a efetiva aplicação da norma era no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 88, a Carta Constitucional ela vedou o salário mínimo como forma de indexador para qualquer fim. Então, nós tínhamos uma norma que é a 4.950-A, que fixa os salários mínimos profissionais, indexando a tua atualização em salários mínimos, e nós temos a Constituição Federal de 88 acabando com o parâmetro de salário mínimo para fins de indexador. Então, isso vem gerando, e vem gerando até mesmo após essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ainda algumas discussões e algumas resistências. Por quê? Porque o que se proíbe, o que a Constituição proíbe desde outubro de 88 é a utilização do salário mínimo como indexador. Então, o valor inicial, e assim é que prevê a 4.950-A e também o artigo 82 da 594, o salário inicial para esses profissionais é que não poderia ser inferior a 6 vezes o valor do salário mínimo. Então, o problema aí não é a fixação do valor inicial, o problema aí está na correção desse salário. Então, é isso que vem sendo passível de discussão judicial. E as entidades públicas e privadas, esses salários defasados, então eles precisam ser reajustados a partir desses 6 salários mínimos? Nós devemos fazer um parâmetro aí. Quando foi editada a Lei 4.950-A, nós não tínhamos, obviamente, a Constituição de 88. Quando foi editada a Lei 5.194, o legislador daquela época tentou fixar para os funcionários públicos regidos por leis orgânicas ou por aquilo que a gente chama normas de direito administrativo e não seletista, tentou fixar também o valor do salário mínimo profissional. Ocorre que, como se trata de remuneração, a competência de iniciativa para propor a norma seria, no caso aí, do Poder Executivo, no caso do Poder Executivo da União. Então, isso não foi respeitado. Então, foi julgado inconstitucional a utilização do salário mínimo profissional nos termos da 594 para aqueles profissionais que trabalham na administração pública, desde que o regime jurídico de vinculação do profissional com a administração
seja o regime jurídico específico, vindo do direito administrativo e não seletista. Helmut, qual que é o piso salarial desses profissionais agora garantidos por lei? E se essa lei ela é anterior à Constituição, por que a resistência de aplicá-la, já da contratação desse profissional? A resistência dessa aplicação por quem contrata os profissionais, acredito que seja pelo fato de que anualmente essas remunerações sofreriam variação. Então isso muitas vezes poderia causar um ônus financeiro à empresa. Mas isso é apenas um juízo de valor que eu faço dessa leitura aí ao longo de 11 anos de atividade e de atuação dentro do sistema Confiacrea. Então, pode ser que com essa modulação de entendimento do TST e, consequentemente, com o valor a ser indexado não vinculado ao salário mínimo, o que por si só daria um valor de recomposição anual menor, pode ser que os empregadores e a administração pública, quando contrata pela CLT, pode ser que agora fiquem mais tranquilos pelo impacto financeiro que isso pode ocasionar. Mesmo porque você vai se fazer a atualização salarial como qualquer outro funcionário da tua empresa. Você tira aí a obrigatoriedade de se indexar em salário mínimo, e faz essa atualização de valor, assim como você faria para qualquer outro funcionário teu. Obrigada, Helmut, pela participação e pelas informações. Eu que agradeço o convite. Essa foi mais uma entrevista do programa Cidade em Revista. Continue com a gente. No próximo bloco, você conhecerá a importância da meteorologia para a sociedade. Voltamos em 1 minuto.